Olá, esse é o 7º episódio da série especial Diálogos Cotrisul. Na entrevista de hoje, vamos conversar sobre correção de solo e as primeiras impressões das áreas que já foram tratadas segundo as novas recomendações técnicas do Guia de Calagem e Adubação, publicado no segundo semestre de 2024 pela Rede Técnica Cooperativa, a RTC. Está comigo o engenheiro agrônomo João Batista Cunha, que ele é responsável pela área de insumos da Cotrisul e membro do Conselho de Grãos da Cooperativa Central Gaúcha Limitada, a CCGL. É a CCGL que mantém a RTC como seu braço de pesquisa agropecuária. Bem-vindo, João Batista. Muito obrigado pela oportunidade, Clarice. Estamos aqui para compartilhar um pouco do nosso conhecimento acumulado ao longo da nossa vida acadêmica e profissionalmente. Eu queria, antes de a gente começar, te pedir justamente que contasse um pouco da tua trajetória, né? Como é que tu te interessou pela agronomia e como é que tu formou esse conhecimento que hoje é referência em Caçapava e na região de cobertura da Cotrisul. Tá bem. Então, eu sou engenheiro agrônomo de formação, formado pela Universidade da Região da Campanha. Posteriormente à graduação, eu ingressei num curso de pós-graduação a nível de mestrado pela Universidade Federal de Pelotas, concluído em 1994, portanto, 31 anos está fazendo, de finalização desse curso de pós-graduação. Posteriormente ao programa de pós-graduação da dissertação de mestrado na UFPEL, eu voltei para a Embrapa CPP Sul de Bagé, porque onde eu fiz o meu estágio prático curricular de final de curso na Embrapa, e por lá fiquei por mais 4 anos aí como bolsista recém-mestre pela FAPERGS, que é o órgão, a entidade que financia a pesquisa no estado do Rio Grande do Sul, Fundação de Amparo à Pesquisa do estado do Rio Grande do Sul, prestando consultoria para produtores e concomitantemente auxiliando os pesquisadores na transferência de tecnologia e auxiliando nos trabalhos de campo e pesquisa. Após esse período aqui, propriamente dito, eu comecei a minha jornada como profissional. Daí, por 15 anos, eu trabalhei no segmento de defensivos agrícolas, sempre morando fora daqui. A família sempre já tinha a esposa e os filhos, não me acompanhavam, e a gente sempre tinha o intuito de voltar para a terra natal, porque praticamente nessa vida a gente perdeu uma oportunidade de convivência com os filhos, com a família, mas após 15 anos, um dia cheguei na Cotrisul para o presidente, o Luiz Eugênio Gueno, quando surgiu uma oportunidade de um técnico, um profissional, me coloca no rol aí do processo de seleção que eu tenho interesse. E um belo dia me chamou lá para a gente conversar e já se faz 14 anos que estamos aí na Cotrisul e assim foi a minha vida acadêmica e profissional, Então... Como se diz, o bom filho a casa torna, O bom filho a casa torna, e a gente está muito motivado. E com certeza esses anos na Cotrisul também já te mostraram situações muito diversas, Sem dúvida, por 14 anos aí a gente vê muita coisa, E hoje a gente está gravando o episódio, é 22 de janeiro agora de 2025, mas ele só vai ir para o canal do YouTube em meados de fevereiro. Torcemos que a situação mude até lá, Mas nesse momento, a região aqui de Caçapava, Lavra, Santana, Cachoeira, enfim, todo o Rio Grande do Sul tem sofrido um estresse hídrico importante, E desde dezembro e mais marcadamente desde do começo do ano, as chuvas têm sido muito pontuais e insuficientes, muito rápidas, enfim. E para a gente entrar no nosso tema, eu queria te perguntar se é possível perceber agora, nas áreas que já seguiram as recomendações técnicas mais avançadas, mais novas da RTC quanto à calagem, alguma diferença?
Sem dúvida, é possível sim a gente perceber essa diferença, e quando se aplica calcário, cálcio, tu torna o solo muito mais resiliente a essas mudanças de clima, esse estresse hídrico, essa falta de chuva. Então, se hoje tem assim uma poupança, o melhor seguro agrícola é você investir no solo, investir em calcário. Porque o calcário ele tem essa característica de favorecer o aprofundamento das raízes para buscar água, né? Enquanto que aquelas raízes que ficam na parte mais superficial busca nutriente, a gente tem que estimular, né, com cálcio, com calcário, para essa raiz ela buscar água em profundidade, né? Então, se a gente tem alumínio em concentrações elevadas, o alumínio ele é um elemento que é tóxico para as raízes, ele causa um engrossamento, espessamento da raiz, que prejudica essa absorção de água. E o calcário entra justamente para facilitar, para eliminar essa toxidez e permitir que a raiz vá ao encontro de cálcio em profundidade. E essa não é uma situação excepcional ou pontual, né? De modo geral, o solo no Brasil todo é rico em alumínio. Todo é rico em alumínio, né? São solos ácidos do Brasil, também de uma maneira geral. A característica morfogeológica é de ter acidez e ter alumínio em profundidade. Mas a gente fez referência às novas diretrizes da RTC e eu queria que tu explicasse, ajudasse o produtor associado da Cotrisul, que de repente não pôde estar conosco na Expofeira de 2024, quando o tema foi apresentado, a entender melhor o que tem de novo. Tá bem. Né? O guia de recomendação de adubação e calagem, ele foi lançado durante a Expo Inter, que nada mais é uma evolução do manual de adubação e calagem para os estados do Rio Grande do Sul. Então, ele é um guia, ele dá uma nova abordagem, um novo conceito, que ele está muito pautado pelaquela necessidade, quanto que a gente quer produzir de milho, de soja, de trigo ou milho silagem. Então, por exemplo, se a gente quer produzir 50 sacos por hectares, a gente vai ter uma necessidade de nitrogênio, fósforo e potássio de X. Ao passo, se a gente almejar uma produtividade de 60 sacos, a gente vai ter uma necessidade desse trinômio NPK de X mais 1. E assim sucessivamente, que antes o manual não abordava o teu teto de produtividade, né? E hoje a gente sabe que os produtores já estão mais tecnificados, em áreas melhores, em áreas trabalhadas, até 100 sacos de soja por hectare está se produzindo com cultivares. O manual original, ele foi feito há muitos anos. Olha, eu acredito que seja sexagenário. Coisa de 60 anos atrás, né? E nesse meio tempo, claro, as variedades de soja, milho, trigo, todas elas foram evoluindo em termos de potencial produtivo, né? Potencial produtivo é ter a demanda diária por determinado nutriente, né? Hoje, cada vez mais, os ciclos de uma soja está mais curto, então ele tem uma necessidade, uma demanda de nitrogênio, de fósforo e potássio diferente do que tinha aquelas cultivares de 30 anos atrás, que os tetos produtivos eram outros, até a demanda diária, né? Então altera. Olhando assim em retrospectiva, né, a gente custa até a não se colocar na posição do engenheiro de obra pronta, né? Porque parece que se pensar que as variedades mudaram bastante, é óbvio que os insumos precisam ser tratados diferente, né? Claro. Mas na prática não é tão direto, né? Eu queria que tu contasse um pouco da história de qual é a pesquisa que está por trás disso e o que provocou a RTC a fazer esse estudo. Eu vou fazer um breve relato aqui de uma incursão técnica que a gente fez ao meio oeste dos Estados Unidos, aí passando por 3 estados americanos, que foi o Wisconsin, Illinois e Missouri, que é o Corn Belt.
Então, a gente visitando cooperativas, visitando universidades, produtores, empresas, né, que foi uma oportunidade ímpar assim, de conhecer um país reconhecido mundialmente pela exportação de grãos, e desde já que eu faço todo o meu agradecimento à FECOAGRO, Sescope e Cotrisul, que patrocinaram essa viagem. Fazendo um breve relato, e vou contextualizar aqui para chegar como a gente chegou nessa nova abordagem, uma nova roupagem que precisava se dar para a recomendação de nutrientes para essas culturas. Então, lá nós visitamos uma cooperativa, porque era uma viagem das cooperativas, a gente tinha que fazer uma visita a uma cooperativa, né? E uma cooperativa, sim, toda voltada para a inovação, velocidade no recebimento, segurança, uma capacidade estática de 1.600.000 sacas de milho, onde o tempo de descarga da chegada do caminhão até a saída do caminhão da unidade, pasmem, assim, eu não levava mais do que 4 minutos. Então, e era possível operar remotamente pela uma tela no celular. Trabalhava com 3 a 4 pessoas, não havendo necessidade de mais pessoas. Então, altamente verticalizado, um investimento altíssimo, 28 milhões de dólares nessa unidade. Posteriormente, a gente visitou, eu vou fazer um breve relato de 2, 3 situações assim para contextualizar. Visitamos também uma empresa, Precision Plant, que é uma empresa mundialmente reconhecida pelos seus projetos pioneiros voltados para a agricultura de precisão. A gente visitou o PTI deles, que é o Instituto de Tecnologia de Precisão, é uma área de 80 hectares, e a gente se deparou lá com uma máquina, uma plantadeira da Case, toda dotada de sensores pneumáticos nas linhas, né, onde cada linha ela tinha sensores que tinha capacidade de ler 200 vezes por segundo, e tinha em cada linha tinha um pistão pneumático também que tinha a capacidade de responder 5 vezes por segundo, colocando mais pressão ou menos pressão numa mola para que a semente ficasse milimetricamente todas na mesma profundidade, né? Porque acontece aqui, é muito comum, uma semente cai numa profundidade maior, lá não. Então tudo isso faz dos Estados Unidos assim, uma potência econômica, uma potência industrial, tecnológica, muito grande, em função do elevado nível tecnológico que eu utilizo nas suas lavouras, máquinas modernas, defensivo moderno, irrigação, uma gama muito variada de biotecnologia, que aqui os produtores ainda nem têm acesso, como o milho que a gente teve a oportunidade de presenciar, um milho short corn, é um milho de estatura baixa, onde os geneticistas conseguiram reduzir o centro de gravidade desse milho, né? A planta toda fica baixinha. Fica mais baixa. Eles reduziram a planta justamente para aguentar aqueles furacões, né? Muito comum lá, então ela não acamar. Mas o que mais, e agora a gente entra na discussão propriamente dita, o que mais chamou a atenção do grupo foi assistir um palestrante, um consultor chamado Randy Seaver. Ele até era para estar este ano aqui em Gramado para o nosso seminário da ETC, que porventura, da toda a calamidade que acometeu o estado do Rio Grande do Sul, a gente achou por melhor não fazer. Mas ele estava agendada a visita dele aqui para palestrar aqui em Gramado. Ele é o consultor daqueles recordistas de produtividade de soja, de milho, o Randy Ula, e não me lembro o nome de outros. Que naqueles solos maravilhosos de Illinois, solos profundos, fertilidade natural alta, solos negros, pH natural 6, os produtores ainda continuam a usar calcário.
para pH 6,5, 6,7, 6,8, né? Então, para a gente ter uma base de comparação, a média do pH do calcário, do solo aqui na nossa região é de quanto? 5, né? Então, eles já partem de um patamar que a gente precisaria ter um investimento de correção. Exato, e eles continuam ainda a utilizar calcário. Então, assim, palavras deles, assim, né, desse consultor com relação ao calcário, the best return investimento, quer dizer, o melhor retorno sobre o investimento. E aí, isso a gente sabe que o calcário corrige a acidez, ele eleva o pH, elimina a toxidez do alumínio na cultura da soja, elimina a toxidez de ferro na cultura do arroz, libera nutrientes que estão presentes no solo e melhora muito o aproveitamento daqueles nutrientes que são aplicados através das adubações. Mas a realidade que nós temos hoje no Rio Grande do Sul é bem diferente disso, através de um levantamento da CCGL RTC, que a CCGL fez de 2018 a 2022, através de 80 mil análises de solo, mostrou que 90% das análises estão com pH abaixo de 6. E isso também contrasta, é confirmado, corroborado pelo nosso departamento técnico. De cada 10 análises que chega até o departamento técnico, até nós, a gente, 8, 9 análises estão com pH abaixo de 6. E esse índice tão alto, né, da necessidade de corrigir, ele é por uma falta de uso de calcário ou é por um uso insuficiente, né? Se a gente está falando que a planta vem demandando mais e daqui a pouco se a gente... É uma falta e ao mesmo tempo insuficiente do uso do calcário, porque ou seja, ou não coloca ou quando coloca pouco. Isso aí se massificou aqui, que assim, pergunta para um produtor, quanto que tu utilizou de calcário? Não, eu utilizei. Quanto que tu utilizou? 3 toneladas. E como é que tu utilizou esse calcário? Eu utilizei em superfície, então utilizou pouco e utilizou errado ainda. Então, só para apresentar, essa tabela aqui nada mais é que é uma tabela de aproveitamento dos nutrientes em função do pH. E se nós analisarmos aqui em pH 6, nós temos um aproveitamento de um elemento que é muito importante, o fósforo, somente de 50%, um nutriente que é importantíssimo para as plantas. Um nutriente que é importado muitas vezes, na maioria das vezes, né, importado de Israel, Marrocos, Tunísia, Argélia, do norte da África, onde se encontram as maiores jazidas desse nutriente. Então, isso é um contrassenso, né? Estão utilizando um insumo caro e negligenciando um insumo que é muito barato e está no nosso quintal da nossa casa. É um contrassenso. Ao passo que a gente vai para o pH 6,5, a gente já começa a ter um aproveitamento de 100% desse trinômio, nitrogênio, fósforo e potássio. E essa mudança de patamar para chegar nesse 6,5, ela demanda muito calcário para isso? Como é que... Aí a gente, através das tabelas, né? Mas demanda, o que a gente está usando é pouco calcário. A gente chegou à conclusão que o Rio Grande do Sul hoje está usando muito pouco calcário. Está usando, assim, nós temos uma necessidade 6 vezes abaixo do que é a recomendação que seria hoje. Vamos dizer assim, a tradução da realidade que vocês viram nos Estados Unidos para a recomendação técnica plasmada nesse novo guia, ela demandou uma pesquisa, vamos dizer assim, grosso modo, para tropicalizar esse conhecimento, né? Entender como funciona aqui. Então, 2 coisas, eu queria que tu contasse um pouco como é que foi esse processo, quem é a pessoa responsável por isso, mas eu também queria te pedir que explicasse como é que o produtor deve pensar isso entre o que está impresso no guia
e a lavoura dele. Uhum. Qual é a importância dele ter o agrônomo acompanhando, né, o papel da assistência técnica? Esse trabalho, quem está à frente, está conduzindo, depois de toda essa demanda que a gente tinha que dar uma nova abordagem para essa necessidade, é o pesquisador, Dr. Jackson Fiorin, que está à frente. Então, vem conduzindo muitos trabalhos comparando calcário com óxido, com hidróxido, com calcário fílico. Então, a gente tem que propiciar essa melhoria da fertilidade física, química e biológica do solo, né? Quando a gente fala em fertilidade do solo, a gente tem que ter um conceito muito claro do que se entende por fertilidade do solo. Não é simplesmente a questão química, colocar mais ou menos adubo, né? Em fertilidade do solo, nós temos a parte química, física e a biológica. E a interação entre esses 3 atributos do solo é que melhor define o grau de fertilidade que o solo se encontra. E calcário é o único insumo, eu desconheço outro insumo, que tem essa propriedade de interferir nesses 3 atributos. Então, a gente tem que estimular o uso do calcário, usar o calcário sem medo, porque se a gente quer mudar o nosso patamar de produção, seja de grão, seja de carne, seja de leite, ele passa necessariamente... E por que alguém teria medo do calcário? Porque no passado foi nos vendido, isso na época que a gente era estudante, que o excesso do calcário ele era prejudicial. Ele era mais maléfico do que benéfico, se ele atingisse níveis para acima de 7. Isso depois, com os anos, foi se verificando que não ocorre, não é muito difícil de ocorrer. Então, hoje tem toda uma campanha do Estado com slogan assim que diz: use calcário sem medo, justamente para desmistificar esse medo que muitos produtores. Então, tem uma parte nossa que a gente tem que assumir também aí, que fazer o meia-culpa, nós técnicos também, né? Temos que uniformizar mais a informação, todo mundo falando uma mesma linguagem, para nós voltar o Rio Grande do Sul a ter as melhores produtividades, porque o Rio Grande do Sul hoje está ficando atrás de Santa Catarina, está ficando atrás do Paraná, está ficando atrás da Bahia, é um dos estados que também tem a menor produtividade da nação. E não vamos falar nem do Mato Grosso, né? Porque o consumo de calcário, em vez de aumentar, está diminuindo e a área plantada está aumentando. Então, tu está dizendo que o Rio Grande do Sul está perdendo produtividade com relação a outros estados, mas a gente aqui na região de abrangência da Cotrisul, né, e mais marcadamente em Caçapava, por ser a terra, né, polo da produção do calcário agrícola no estado, a gente tem uma situação de uma produtividade menor do que outras regiões do estado, né? Por que isso acontece? Solo, tu vê como a discussão vem e recai sempre sobre solo, né? Enquanto que na metade sul nós temos solos rasos, nós temos solos com afloramento de rocha, nós temos solos arenosos, nós temos solos argilosos e solos e até com cascalho, às vezes na mesma gleba de plantio. Enquanto que na metade norte, além de uma distribuição de chuva melhor, eles têm uma distribuição de precipitação, uma estabilidade climática melhor que a metade sul. Não é à toa que a soja se desenvolveu mais na metade norte, né? Os solos são mais profundos e tu não tem tanta essa variabilidade horizontal que a gente tem aqui nos solos da metade norte, da metade sul. Então, isso por si só faz essa diferença de produtividade, né, que a gente tem da metade sul para a metade norte. E a questão do uso do calcário, ele é mais comum na metade norte do que aqui? Sim, ele é tão importante na metade norte que lá os produtores não têm mais dúvida da necessidade do calcário.
né? A metade norte se tornou essa pujança toda graças ao calcário, graças a nós aqui, porque o trigo ele começou na metade sul, mas ele começou a se desenvolver, e a soja, depois que os produtores começaram a usar calcário, porque inicialmente eles não tinham produtividade em soja. Por quê? Porque eram muito ácidas as terras lá. Lá o pH era 4,5. Então, mais ácido que os nossos até. Mas usando calcário, melhorando. Operação Tatu, teve no passado, eles viam que não conseguiam produzir soja. Teve um americano que veio de Wisconsin e começou a analisar as análises de solo pelo método de Wisconsin. Eles chegaram à conclusão que o que eles estavam colocando de calcário era muito pouco, e começaram a aumentar, e foram aumentando, e aí eles conseguiram hoje um equilíbrio já de cálcio no solo que permite, né? E mais a estabilidade climática também, ele tem um índice de produtividade superior a nós. Vamos dizer assim, na metade norte do estado, em termos de média, eles estão mais próximos de produzir 80, 100 sacas por hectare, e a gente está mais perto de 45... Isso, 50, 60, exato. Tem uma defasagem grande ainda. E aí a adoção dessa recomendação de colocar muito mais calcário, de acordo, claro, com a análise de cada propriedade. Também não é assim, claro, fechei o olho, botei 10 mil toneladas né? Não, então... Ok, tem a recomendação. Tem a recomendação, tem tudo critérios, certinho. Tudo. É garantia de que vá produzir a níveis de metade norte? Se nós tivermos porque primeiramente a produtividade é limitada pela chuva, pela água. O nosso potencial é limitado. Admitindo que nós tenhamos um regime semelhante à metade norte, é possível sim produzir, né, em solos, claro, em solos que também não estejam uma limitação física, né, porque se tu plantar em cima de um solo raso que a profundidade é 20 centímetros... Vai atingir o que é potencial para as condições. Para as condições, sem dúvida. Não necessariamente comparando com outras regiões, mas atingir um potencial... Sim. Quando o ambiente permite, nós temos já produtores aqui que já produziram 74 sacas, não como média, mas naquela gleba que está bem equilibrado, né? A parte física, biológica, a física, sem impedimento físico, é possível, sim, sem muito esforço, é só as chuvas, porque a distribuição da chuva é mais importante que o volume. As chuvas vindo na hora certa, naquele momento que precisa, na floração, no enchimento de grão. Com certeza a gente tem patamares de produtividade muito semelhantes à metade norte. E a gente começou falando de que agora, nesse momento de estresse hídrico, a correção de solo feita num patamar melhor antes do plantio dessa safra, dessa lavoura, já apresenta resultados. Mas ao longo dos meses de desenvolvimento da lavoura, esse acompanhamento de perto dos técnicos da cooperativa, enfim, de todo esse conhecimento agronômico, ele ajuda a ter manejos, medidas, enfim, que preservam esse potencial produtivo. Sem dúvida, preserva, né? A gente está muito alicerçado, né, na pesquisa gerada pela CCGL, que é o órgão oficial de pesquisa lá, que eles fazem toda a experimentação, a validação, a difusão das tecnologias, as práticas agrícolas, e nós aqui somos o elo de ligação da pesquisa, o que eles estão gerando lá, para repassar aos produtores ou associados para ter produtividades superiores, rentabilidade, que em última análise é o que interessa, é ter rentabilidade, né? Porque o nosso patrimônio maior
é o associado. Então, a gente tem que zelar muito por ele, dar todo o acompanhamento para ter esse aumento de rentabilidade na lavoura. Com certeza. E nesse ano em específico, né, que é a primeira safra de soja depois da catástrofe que foi 2024, né, com aquele excesso de chuvas e em algumas áreas, inclusive, com inundação. Como é que está o cenário agora? Como é que está sendo essa primeira experiência pós-catástrofe? A gente foi bastante impactado, né? A gente, assim, foram perdas consideráveis, significativas. Um pouco, assim, diferente do que aquilo que aconteceu no Vale do Taquari, do Vale do Caí, onde houveram perdas humanas, as pessoas de perder a roupa do corpo, perder a casa, perder o patrimônio, né, maior que é o solo indo embora, onde eles estavam produzindo e da noite para o dia a enchente levou tudo embora. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado agora, né? Aonde a gente, porque a gente teve, né, essas perdas financeiras aqui, usar com muita parcimônia. Qual é o insumo que eu posso usar para minimizar, porque a gente teve perdas, sim, consideráveis, né? Quando a chuva nos atingiu, a gente estava com 50% da lavoura colhida, uma boa parte, a metade ficou na lavoura. Então, usar um insumo com muita parcimônia, usar aquele insumo onde a amortização do investimento vai ser num menor espaço de tempo. E aí, novamente, né, o técnico ele tem que saber o que eu vou recomendar uma máquina, vou recomendar isso, não. Investe naquele fator de produção que vai dar retorno, onde eu investi R$1 vai vir 3. E qual é esse insumo? A gente recai de novo no calcário. Esse suporte da cooperativa para os produtores enfrentarem esse momento que é tão delicado, ele vai além da recomendação técnica. A gente consegue oferecer facilidades ou... Sem dúvida, assim, ó, em 64 anos 64, né? 64 em 2024. Em 2024, mas agora é 65. Vai ser 65 em outubro. Em outubro vai ser 65 anos. A gente está operacionalizando pela terceira vez com esse insumo. A gente não trabalhava com calcário. Então, o nosso departamento técnico está preparado para atender essa demanda, tão capacitados, e bem como a gente está financiando também, e tem instituições financeiras também que têm o maior interesse também em estar financiando esse insumo, que deve ser a primeira preocupação, né? A primeira providência para a gente tornar uma lavoura produtiva. Então, há o maior interesse também dos órgãos financiadores. Aí passa tudo pela gestão, né? Da qualidade, de uma assistência técnica. Consegue apoiar o produtor quando ele vai buscar recursos para fazer essa lavoura. Conseguimos, estão preparados. Com as instituições financeiras, procurem-nos, que a gente... Com projeto, com projeto, a gente entra com a... E aí eu queria te perguntar com relação aos ciclos seguintes, né? A gente falou de um modo geral, mas me chamou muito a atenção quando tu disse que a planta, para produzir mais, ela consome mais. Mas num caso em que ou não se atingiu todo o potencial produtivo que se tinha em mente quando se aplicou os insumos. Ou, enfim, mesmo que tenha produzido bem, né, algum resquício fica no solo, sim, isso pode ser preservado. Como é que funciona essa passagem de um ciclo para o próximo? E esse excedente, ele só vai ocorrer se a gente não atingir aquele teto produtivo, não deixar de produzir grãos, né? Se não houver exportação, né, de grão, mas para não houver exportação de grão, a gente não pode colher, não é isso que se... Quando fala exportação, não é exportação para a China, é tirar o grão do solo para o armazém, grão, digamos, né? Para o grão, para formar o grão ali que ele
retira muito nitrogênio, fósforo e potássio. Então, mas a gente está colocando tão pouco que esse ano é possível que tenha ficado excedente, mas sempre o solo está com fome. A gente nunca está colocando aquela necessidade, por limitação sempre de caixa. A gente, então, com raras e salvas exceções, produtores assim vêm fazendo uma adubação de correção e de manutenção. A gente está fazendo só aquela adubação de exportação, só não está fazendo um banco de nutrientes no solo. Isso é importante, fazer esse banco, porque naqueles anos que a relação de troca é favorável, tu consegue comprar mais fertilizante com menos soja, é importante tu fazer uma adubação, porque naqueles eventos de crise, tu sabe que tu tem um estoque de nutriente no solo que tu pode lançar a mão a qualquer momento. Então, o importante é a gente estar conhecendo o nosso solo, né? É trabalhar com rotação de culturas, com outras culturas que explorem um sistema de raiz diferente da cultura antecessora, na soja para explorar outro ambiente. Uma palhada, é importante a palhada você ter, porque a palhada ela funciona como uma função termorreguladora, então ela diminui a temperatura do solo, né, a evapotranspiração. Então você estar conhecendo o seu solo. Começou a chover, pegar o guarda-chuvinha, ir até a lavoura, ver se está infiltrando. Parou de chover, vá de novo. Onde é que escorreu? Aonde que eu posso melhorar? Né? Então, como diz o Milton Nascimento, tem que afagar a terra, conhecer os desejos da terra, conhecer o cio da terra, fecundar a terra. Então, o solo, a gente tem que ter um entendimento que ele é um patrimônio da humanidade. O solo é somente um bem que a gente toma emprestado dos nossos filhos. E quando a gente toma algo emprestado, a gente tem o dever de entregar melhor que recebemos. Né? Que pampa é essa que eu recebo agora? Com a missão de cultivar raízes. Não quero deixar para os meus filhos a pampa pobre que herdei de meu pai. Então a gente tem que ter essa preocupação. Entregar um mundo, né, um solo mais rico, melhor, mais produtivo para as gerações seguintes. Que maravilha! Fiquei muito contente de te receber para o nosso podcast, para a nossa série Diálogos Cotrisul. Agradeço muito a tua presença e agradeço também aos nossos associados que acompanharam essa conversa até aqui. Peço que, se gostaram desse episódio, que curtam e compartilhem com os amigos. Vamos ajudar a fazer umas safras mais produtivas na nossa região, né, e a preservar o solo. Tá bem. Muito obrigado pela oportunidade e deixar uma mensagem, né, de final assim de muita tranquilidade por parte de todos os departamentos da Cotrisul, dos gerentes de armazém, da direção, funcionários, da logística, insumos, departamento técnico, crédito, cobrança, que a Cotrisul sempre está ao lado do produtor. Mas a gente tem um desafio muito grande pela frente, né? E os dados, não só de pesquisa que a gente tem do CESB, que é o Comitê Estratégico Soja Brasil, e aquele Desafio Nacional de Produtividade, que a gente mostra que os melhores produtores de grãos são os maiores produtores de raiz. E raiz se faz com calcário. Temos que fazer raiz e assim dar uma condição melhor na parte química, física e biológica. A gente está perdendo produtividade, primeiro, por água, por falta de chuva, e segundo, por falta de calcário. Então essa é a mensagem. Use calcário e use sem medo. Maravilha. Obrigada. Obrigado.